A diabetes não avisa. Ela rouba a visão, o coração e até os rins em silêncio. Milhares de portugueses descobrem tarde demais que o açúcar alto no sangue não dói, mas destrói. E o mais assustador, pode acontecer mesmo sem sintomas. Mas o que poucos sabem é que há alimentos simples, presentes na cozinha portuguesa, que têm o poder de travar este processo antes que seja tarde demais. Em Portugal, a diabetes tipo 2 afeta principalmente os idosos, pessoas que viveram a vida inteira com hábitos alimentares tradicionais, mas que hoje enfrentam uma doença crônica, muitas vezes sem saber como combatê-la. A boa notícia é que o conhecimento está a evoluir, e a ciência começa a confirmar o que os nossos avós já intuíram. Certos vegetais não são apenas saudáveis, são quase medicamentos naturais. Hoje vamos falar de 4 vegetais muito comuns na mesa portuguesa: o brócolo, a cenoura, o tomate e o repolho. Estes alimentos, quando consumidos de forma correta e frequente, ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue, a melhorar a sensibilidade à insulina e a prevenir complicações graves como AVC, cegueira e insuficiência renal. A informação que vai ouvir aqui não vem apenas de crenças populares, vem de décadas de investigação e experiência clínica do professor Dr. Luiz Gonçalves Sobrinho, um dos nomes mais respeitados da endocrinologia em Portugal e na Europa. Com mais de 50 anos dedicados à medicina, o professor Sobrinho reforça: a alimentação é o primeiro medicamento do ser humano. Quando ingerimos os vegetais certos, conseguimos prevenir até 70% das complicações mais graves da diabetes. Mas este vídeo não será apenas técnico. Em cada vegetal, partilharemos também uma história verdadeira de um idoso português, alguém que, como você ou seus pais, descobriu na simplicidade da alimentação o caminho para viver melhor com a diabetes, sem abrir mão da cultura, da tradição ou do sabor. Por isso, assista até ao fim. Vamos mostrar não só os benefícios de cada vegetal, mas também como usá-los no dia a dia de forma prática e saborosa. Porque cuidar da saúde não tem de ser um sacrifício, pode ser um reencontro com as raízes. Descubra agora 4 vegetais poderosos que ajudam a controlar a diabetes de forma natural. Alimento número 1. Brócolos. O guerreiro silencioso contra a diabetes. Poucos alimentos conseguem ser tão discretos e, ao mesmo tempo, tão poderosos quanto os brócolos. Apesar da sua aparência simples e presença comum nas cozinhas portuguesas, este vegetal é hoje reconhecido pela ciência como um dos mais eficazes no controlo da diabetes tipo 2. A chave está num composto chamado sulforafano, um antioxidante natural com propriedades anti-inflamatórias e reguladoras da glicemia. Estudos recentes, incluindo um publicado na Science Translational Medicine, mostram que o sulforafano pode reduzir os níveis de glicose em jejum até 10%, resultado comparável ao da metformina, um dos medicamentos mais utilizados para tratar a diabetes. Mas, ao contrário dos fármacos, os brócolos não provocam efeitos colaterais. Não exigem receita médica, apenas precisam de um lugar fixo na sua dieta semanal. Além disso, os brócolos são ricos em fibra alimentar, essencial para o controle glicêmico. A fibra ajuda a retardar a absorção dos açúcares no intestino, reduzindo os picos de açúcar no sangue depois das refeições. Este efeito é ainda mais potente quando os brócolos são consumidos cozinhados ao vapor ou salteados ligeiramente, preservando seus nutrientes. O professor Dr. Luiz Gonçalves Sobrinho, referência nacional em endocrinologia, afirma que os vegetais crucíferos como o brócolo não apenas controlam a glicemia, mas também reduzem o risco de complicações cardiovasculares, que são a principal causa de morte entre diabéticos. Segundo ele, é um erro pensar que só os medicamentos cuidam da saúde. A alimentação certa tem um poder muitas vezes subestimado. Essa mudança de visão foi exatamente o que aconteceu com o Sr. Manuel, reformado de 76 anos, residente em Braga. Após décadas a trabalhar na construção civil, acumulando estresse, refeições rápidas e noites mal dormidas, foi-lhe diagnosticada diabetes tipo 2, tensão alta e pré-obesidade.
A primeira reação foi o medo. De perder a visão, de ter de amputar um pé, de depender de outros. Foi numa consulta de rotina que o seu médico lhe falou sobre o impacto de certos alimentos no controlo da doença. Curioso, Manuel começou a pesquisar e reencontrou os brócolos não apenas como vegetal, mas como memória. Na sua infância, a mãe preparava sopas de brócolos nos dias frios de inverno, com azeite caseiro e um pouco de alho. Eu nunca lhes dava valor. Mas agora percebo que ela sabia mais do que parecia, confessa ele. Decidiu então recuperar a velha receita. 3 vezes por semana, cozinha brócolos ao vapor ou salteados, sempre com simplicidade. E com o tempo, os resultados chegaram. Melhor controlo do açúcar, menos fadiga, exames mais estáveis. Sinto-me mais leve, mais lúcido, mais eu, diz. Hoje, os brócolos são para Manuel mais do que alimento. São um símbolo de reconciliação com a saúde, com a infância e com a sabedoria que muitas vezes esquecemos, mas que sempre esteve lá à espera de ser redescoberta. Alimento número 2. Cenoura. A raiz doce que protege a visão e equilibra o açúcar. Entre os muitos mitos que circulam sobre alimentação e diabetes, um dos mais persistentes diz que pessoas com diabetes devem evitar cenoura por ser doce demais. No entanto, a ciência mostra exatamente o contrário. A cenoura tem um sabor naturalmente adocicado. Sim, mas possui um índice glicêmico baixo a moderado, especialmente quando consumida crua ou ligeiramente cozinhada. Mais do que isso, a cenoura é uma excelente fonte de beta-caroteno, um precursor da vitamina A, essencial para a saúde ocular. E esse detalhe não é menor. A diabetes é uma das principais causas de cegueira evitável em pessoas acima dos 60 anos. Manter os olhos protegidos começa pelo prato, e a cenoura tem um papel crucial nessa missão. Além da vitamina A, a cenoura oferece fibras solúveis que ajudam a regular a absorção dos açúcares e contribuem para a sensação de saciedade, evitando exageros à mesa. Há ainda estudos que ligam níveis elevados de beta-caroteno a menor risco de desenvolver diabetes tipo 2, sobretudo quando associado a uma dieta equilibrada. O professor Dr. Luiz Gonçalves Sobrinho explica: as pessoas esquecem que o que causa picos glicêmicos não é o sabor doce em si, mas a forma como o alimento é digerido. A cenoura, graças à sua fibra e estrutura, liberta o açúcar lentamente, o que é ideal para diabéticos. Foi exatamente essa descoberta que mudou a rotina de Dona Rosa, uma avó de 74 anos natural do Alentejo. Há alguns anos, começou a notar que a sua visão ficava turva ao fim da tarde. Pensava que era cansaço ou idade. Só após uma consulta percebeu que estava a desenvolver retinopatia diabética, uma complicação da diabetes que pode levar à perda total da visão. A médica foi clara: ou mudava a alimentação, ou poderia perder parte da autonomia que tanto prezava. Rosa seu medo, mas também motivação. Voltou para casa e procurou no caderno de receitas da mãe uma sopa simples de legumes, com cenoura como base. Lembrou-se dos tempos em que, em menina, colhia cenouras da terra e sentia o cheiro fresco do campo a invadir a cozinha. Desde então passou a incluir cenoura crua nas saladas, ralada no arroz e especialmente na sua sopa preferida. Evita misturar com batata e prefere o azeite ao invés de margarina. Com o tempo, sentiu-se menos cansada, com os olhos mais nítidos, e os exames mostraram uma ligeira melhoria da função ocular. Hoje, não deixo faltar cenoura cá em casa. Pode ser pequena, mas faz toda a diferença, afirma. Para Rosa, a cenoura não é apenas um vegetal, é um lembrete diário de que pequenas decisões têm o poder de mudar grandes destinos. Alimento número 3. Tomate. O escudo vermelho contra a inflamação e o excesso de açúcar. Embora seja tecnicamente um fruto, o tomate é tratado como legume em quase todas as cozinhas portuguesas. Presente em saladas, estufados e molhos, este alimento vai muito além do sabor. É uma das escolhas mais eficazes e acessíveis para quem vive com diabetes tipo 2. O tomate tem baixo índice glicêmico, o que significa que sua digestão liberta açúcar no sangue de forma lenta e controlada, um fator crucial para evitar picos glicêmicos.
Mas o que realmente destaca este alimento é a sua alta concentração de licopeno, um antioxidante que confere a cor vermelha intensa ao tomate e tem sido associado à melhoria do metabolismo da glicose, à redução da inflamação crônica e à proteção cardiovascular. Além disso, o tomate fornece vitamina C, potássio e manganês, nutrientes importantes para regular a pressão arterial e melhorar a resposta imune, dois aspectos muitas vezes comprometidos em pessoas com diabetes. Segundo o professor Dr. Luiz Gonçalves Sobrinho, o tomate atua como um anti-inflamatório natural. Quando incluído regularmente na dieta, ajuda a combater os processos silenciosos que agravam a diabetes e as suas complicações. Essa realidade tornou-se clara para o Sr. Antônio, 72 anos, natural de Matozinhos, reformado da pesca e apaixonado pelos almoços de domingo em família. Desde jovem, era ele quem preparava o bacalhau assado, sempre acompanhado de uma salada de tomate maduro com azeite e vinagre. Após o diagnóstico de diabetes tipo 2, Antônio pensou que teria de abdicar dos seus hábitos à mesa. Durante semanas, evitou o tomate por medo do seu sabor ligeiramente adocicado, mas foi numa consulta de acompanhamento que ouviu do médico: "Continue a comê-lo, Sr. Antônio. O tomate não é o vilão, é o aliado." Essa simples frase mudou a forma como encarava a sua alimentação. Reintroduziu o tomate, desta vez com mais consciência. Escolhia tomates frescos, usava pouco sal e preferia o azeite virgem extra. Também passou a incluí-lo em sopas frias, como o gazpacho, e em estufados com legumes da época. Nos meses seguintes, Antônio perdeu peso, sentia-se com mais energia e os exames mostraram uma melhoria discreta, mas constante. O melhor de tudo, porém, foi poder continuar a tradição dos almoços de domingo, sem culpa, sem restrições excessivas, e com a certeza de que o que estava a servir fazia bem à saúde de toda a família. "Agora sei que o tomate não só dá sabor ao prato, mas também força ao corpo", diz com orgulho. Para Antônio, o tomate tornou-se um símbolo de equilíbrio entre prazer e cuidado, tradição e prevenção. Alimento número 4. Repolho. A folha, humilde, que protege o corpo por dentro, presente em sopas, estufados e até saladas. O repolho é um dos ingredientes mais antigos da cozinha portuguesa. No entanto, poucos sabem que esta folha verde modesta é também um verdadeiro escudo natural contra os perigos silenciosos da diabetes tipo 2. O segredo do repolho está na sua alta concentração de fibras e antioxidantes, particularmente os glucosinolatos e antocianinas, pigmentos naturais, que dão cor vibrante ao repolho roxo e possuem propriedades anti-inflamatórias potentes. Estas substâncias ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir o colesterol LDL, o mau colesterol, e combater o estresse oxidativo, um dos fatores-chave que agravam as complicações da diabetes. Além disso, o repolho é extremamente pobre em calorias e hidratos de carbono, o que o torna ideal para pessoas que precisam controlar tanto o peso quanto a glicemia. Estudos indicam que o consumo frequente de repolho está associado à melhoria da saúde cardiovascular, menor risco de neuropatia diabética e até proteção da função renal em pacientes com diabetes prolongada. O professor Dr. Luiz Gonçalves Sobrinho afirma que o repolho, quando preparado de forma correta, é um alimento funcional, age como prevenção e também como apoio ao tratamento das consequências metabólicas da diabetes. Quem percebeu isso na prática foi Dona Teresa, uma senhora de 80 anos da região de Trás-os-Montes. Viúva há mais de uma década, ela sempre teve uma relação especial com a cozinha, onde encontrava consolo e memória. Desde jovem, aprendeu com a mãe a preparar o tradicional caldo verde, mas, com o tempo, começou a sentir cansaço constante, tonturas e sede excessiva. Após exames, veio o diagnóstico: diabetes tipo 2. Teresa ficou assustada, principalmente com a possibilidade de deixar de cozinhar ou de perder a autonomia. No entanto, foi através da alimentação e especialmente do velho repolho que encontrou um novo caminho. Começou a estudar receitas que respeitassem o sabor e cuidassem da sua saúde.
Manteve o caldo verde, mas reduziu a batata, aumentou a quantidade de repolho e passou a usá-lo também em saladas cruas com azeite e limão. Ao fim de 6 meses, sentiu-se mais disposta, perdeu algum peso e estabilizou os níveis de açúcar no sangue. Mas, para ela, o melhor resultado não veio nos números. Veio na sensação de continuidade. Poder ainda cozinhar para os netos, manter o sabor da tradição e cuidar da saúde ao mesmo tempo. O repolho sempre esteve lá, na mesa da minha infância. Agora percebo que no fundo ele sempre me protegeu, diz, com um olhar sereno. Para Teresa, o repolho é mais do que um ingrediente, é uma herança de saúde passada de geração em geração. A jornada que fizemos hoje entre o brócolo, a cenoura, o tomate e o repolho não foi apenas uma viagem pelo prato. Foi um reencontro com a tradição, com o saber dos nossos antepassados e com aquilo que a ciência moderna volta agora a valorizar: a simplicidade poderosa dos alimentos naturais. Estes 4 vegetais não são exóticos, nem difíceis de encontrar. Estão nas feiras, nas hortas, nos supermercados e muitas vezes já fizeram parte da nossa infância. O que muda agora é a consciência. Sabemos que o sulforafano do brócolo regula a glicemia, que o beta-caroteno da cenoura protege os olhos, que o licopeno do tomate combate a inflamação e que o repolho, com as suas fibras e antioxidantes, atua como um verdadeiro escudo contra as complicações da diabetes. Não se trata de substituir medicamentos ou de prometer milagres. Trata-se de dar ao corpo as ferramentas certas para viver melhor. O professor Dr. Luiz Gonçalves Sobrinho ensinou-nos que a nutrição não é um complemento, é parte central do tratamento. E cada uma das histórias que partilhamos aqui do Sr. Manuel, da Dona Rosa, do Sr. Antônio e da Dona Teresa mostram que pequenas escolhas, feitas com constância e carinho, podem transformar vidas. Se chegou até aqui, talvez esteja a viver com diabetes ou conheça alguém que vive com essa condição. Talvez esteja a procurar formas de controlar a doença sem abrir mão da cultura, da comida ou do prazer de comer bem. E a boa notícia é possível. Portugal tem uma gastronomia rica e é nela que podemos encontrar cura, equilíbrio e sabor. Convidamo-lo agora a refletir. Que lugar tem estes 4 vegetais na sua vida? Já os consome com regularidade? Estão na sua sopa, no seu prato, na sua rotina? Se a resposta for não, talvez este seja o momento ideal para recomeçar, não com dietas restritivas, mas com um regresso à terra, às raízes e à sabedoria que sempre esteve presente. Partilhe este vídeo com quem precisa. Com os seus pais, com os seus avós, com aquele vizinho que diz que já é tarde demais. Nunca é tarde para escolher melhor. Nunca é tarde para cuidar. E se tem uma história com a diabetes, uma superação, um desafio, um hábito que o ajudou, partilhe nos comentários. A sua experiência pode ser o começo da mudança para outra pessoa, porque no fim, cuidar da saúde não é apenas sobre viver mais, é sobre viver com dignidade, com alegria e com sabor. E isso começa, muitas vezes, com aquilo que colocamos no prato,